processar, né, a pressão, pode ser que a gente se sinta mal quando tiver uma nova responsabilidade, mesmo que essa nova responsabilidade nos empolgue. Então, vou começar aqui a passar para vocês a informação. Muito obrigada por entrarem. O encontro de hoje, então, vai ser de conteúdo, uns 40 minutos. Vocês podem, enquanto eu passo o conteúdo, ir participando no chat. O Nestor vai fazer algumas observações também. Nestor, muito bom ter você aqui com a gente sente sua falta. Agora o Nestor vai estar mais presente na comunidade também, aqui ao vivo com a gente. Então hoje a gente vai ver isso. O que que vocês podem esperar? Como transformar a expectativa em energia de crescimento, sem entrar em crise emocional. Quem aqui já passou, hein? É batata acontecer comigo, entrar em crise existencial quando começa uma coisa nova, por conta do medo de errar, por medo de não dar certo, das pessoas não gostarem. Isso pode acontecer. Talvez aconteça com vocês também. Né? Do nada aparecerem perguntas. Ai, será que eu dou conta? E se eu tiver muito resultado, será que eu vou conseguir ir em frente, né, com isso daqui? Quanto eu vou poder suportar essa pressão das novas responsabilidades? Isso acontece, é normal, faz parte da vida do ser humano. Então a gente vai explicar para vocês por que que a gente sente a pressão do jeito que ela vem, qual é a explicação científica que tem por trás, que é inclusive um processo muito bonito, e como usar esse processo físico a nosso favor. Quando é que esse medo, esse frio na barriga vem? No momento em que a vida expande. Toda vez que alguém tiver com síndrome da impostora, gente, que a gente está falando justamente desse sabotador, que é a impostora, sempre que você estiver se sentindo uma impostora, tenha certeza, você está fazendo algo importante. E é justamente por você estar fazendo algo importante que você tem medo de que aquele resultado não seja genuíno, de que aquilo não dure. Você sabe da importância que tem aquilo que você está fazendo. Então, olha, você que está se identificando, né, com aquelas narrativas que a gente falou, aquelas historinhas que a impostora conta, lembre-se, você está fazendo algo importante. O projeto que você tem na sua mão, a jornada que você começou é relevante. É exatamente por isso que te dá frio na barriga, porque você está prestes a virar uma chave. Você está prestes a fazer a diferença na sua vida, sair da zona de conforto. E vai te dar frio na barriga. E isso é normal. Isso é algo que acontece e a gente vai precisar saber lidar e encontrar beleza nisso. Então, no momento que a gente reconhece uma oportunidade nova, a gente ganha uma promoção, a gente tem acesso a um projeto maior, a gente começa um novo negócio, a gente assume a liderança em algo. Pode ser que muda o nosso estado de alguma forma, né? Agora não era mãe e passa a ser mãe. A gente muda de cidade. Então, sempre que a vida expande, a gente vai sentir isso por dentro. Coração acelerado, o estômago apertado, né? Aquela coisa que o povo fala que é a borboleta no estômago. E a mente imaginando um monte de coisa, vários finais possíveis. E aí, tudo isso junto pode alertar a gente disso que aparece aqui na tela. Acho que não estou pronta. Já aconteceu isso com o Nestor? Já aconteceu, Nestor, Ah, com você? muitas vezes, especialmente na hora, Despreparado. sim, especialmente na hora de a gente iniciar um novo negócio, né? Quando a gente se muda de congregação, que a gente não conhece ninguém, ou quando a gente vai morar em outro país, que a gente tem que aprender as leis, as regras. Na hora de aprender um idioma novo, gente, aconteceu muitas vezes. E o pior é quando a gente se cobra demais, porque a gente acha que já tem que iniciar sabendo tudo, né? Viu aquela frase? Eu deveria saber. Por que que não sai para mim? Por que tão difícil? Mesmo a gente sendo muito disciplinada ou disciplinado na área que a gente trabalha, né? A gente faz um curso, faz mais outro curso, já querendo dar certo desde o começo. E mesmo que a gente se esforce, vem esse friozinho na barriga, né? É uma coisa que é natural, né, Nestor? Depois, com o tempo, a gente aprende a lidar.
Mas para a gente aprender a lidar, primeiro a gente vai precisar entender qual é o mecanismo que o nosso corpo acessa nesse momento. Então, esse estado não deveria levar a gente à paralisia, porque o frio na barriga, quando a gente está prestes a crescer, ele é diferente do terror que a gente sente diante de uma ameaça real. Então, essa história, né, de que o povo fala, a mente não discerne o que é um tigre do que é o seu projeto que está começando. Tem algo de verdade? Tem um mecanismo de ativação fisiológica. Porém, as intenções são diferentes. Se um tigre estiver na minha frente, eu quero não morrer. Agora, se um projeto está começando e eu quero me dar bem nisso, eu quero ser reconhecida com esse projeto, eu quero ganhar dinheiro, não é não morrer, não é a vida que eu estou preservando, eu estou preservando a minha reputação, eu estou preservando outra coisa. Então, por isso que é interessante a gente diferenciar aquele medo que é advertência, realmente tem um risco ali, tem alguma coisa que vai fazer a gente passar por uma perda, vai fazer a gente se colocar em risco, e isso gera medo, um medo que paralisa, e essa paralisia tem que ser vivida para a gente conseguir analisar os riscos. E tem essa sensação que é muito parecida, o mecanismo de ativação é o mesmo ali, né? Mas que a intenção é preservar a sua identidade, preservar quem você acha que é ou quem você acha que deve ser diante das pessoas que estão te observando. Vamos colocar em outras palavras. Quando a gente está crescendo, a vida desafia a gente perguntando: será que você vai dar conta disso? No sentido de que você já cresceu o suficiente para sustentar esse resultado? Olha, esse resultado, isso que você está querendo fazer é importante. Você vai ter que ser tão grande quanto o tamanho desse desafio que você quer superar. Será que você já tem todo o que se requer, o conhecimento? Será que você vai ter a perseverança? Será que você vai ter a resiliência para chegar lá? É praticamente um desafio esse. Por isso que dá o friozinho na barriga. O mesmo friozinho na barriga que a gente tem quando a gente se sente desafiado. Algumas pessoas gostam, vai, de roda gigante. Roda gigante é o mínimo, né? Montanha-russa. Alguns esportes assim mais, né, diferentes ali, velocidade, altura. Tem pessoas que eu não gosto tanto. Mas algumas pessoas vão nessas coisas por diversão, gente. Paga pra estar numa tirolesa, pra fazer um arborismo. Eu não entendo essas pessoas. Mas muitos fazem isso. Por quê? Porque gostam dessa sensação de desafio, né? De se sentir desafiado. Então, o frio na barriga, às vezes, não serve para te fazer paralisar. Ele apenas é uma ativação que vai fazer você reunir tudo aquilo que você já tem, tudo aquilo que você já é, para você poder corresponder àquele desafio. Até aqui tá ficando claro para vocês? Contem pra mim aqui no chat se o ritmo que eu tô explicando tá bom. Se vocês estão conseguindo perceber, né? A diferença de uma coisa e da outra. Aí, ó, eu sou de diversões radicais. Aí, Lucimeire. Aí, quando eu tiver bem madura nesse sentido, a gente vai fazer alguma coisa juntas. Eu ainda sou um bebê. Né, o Nestor sabe. O Nestor vive falando, ai, É, vamos fazer uma tirolesa, vamos não sei o quê. é, Enfim. Então é isso. Então as pessoas pagam para sentir o frio na barriga, gente. Por é, quê? Porque é essa coisa do desafio, né, Nestor? Isso é até saudável. Conta aqui é. pra gente, o que que você acha a respeito disso? É super saudável porque a gente assim amplia os horizontes. Se vocês têm caneta para escrever aí, às vezes a gente tem tanto medo de sentir medo, né, que a gente às vezes se paralisa. Então, o medo, ele pode nos, como a Thaís falou, pode funcionar como advertência, mas ele não pode tomar uma decisão por você. O medo não pode tomar uma decisão por você. Vou fazer um vídeo, vou fazer um Reels, vou gravar um conteúdo aqui. Gente, paralisei. Eu tenho vergonha de me ver, eu tenho vergonha do meu sotaque, eu tenho vergonha que eu não tenho cabelo. O que que as pessoas vão falar? São medos, né? Advertências. Mas se eu quero trabalhar com isso, se eu quero continuar em frente,
Se eu quero ter fruto em algum momento, né? O medo sempre vai te advertir. A questão é, o que que você faz com esse medo? Você fala para esse medo, toma a decisão por mim, escolhe por mim, melhor fazer outro trabalho, melhor não abrir a câmera, melhor não se expor, né? Isso aqui é tanto medo que a gente tem que a gente vai paralisar. Então, vai por esse lado. Como a gente personifica o medo? O medo tem um controle amplo sobre você, né? É uma pergunta que a gente faz, especialmente para quem não sabe lidar com medo. Sim, o medo pode sim te advertir, mas ele não pode tomar uma decisão por você. Faz sentido, Thaís? Totalmente. Até porque, como dissemos, né, essa ativação vai acontecer inconscientemente, porque seja para você considerar um risco e sobreviver, no caso do tigre, ou seja para você estar correspondendo à altura do desafio que foi imposto e que você mesma se impôs. Por isso que a gente falou aqui, né, da tirolesa. Não estamos incentivando, não, hein? A gente só tá falando que muitas vezes você mesmo paga, você tá ali naquela situação porque você quer o desafio. Então, é o que o Nestor comentou do empreender, de se expor, né, nos vídeos, de qualquer coisa que coloque a gente para fora da zona de conforto. Quem tomou aquela decisão de estar fora da zona de conforto? Foi você mesma. Você gerou aquele desafio. Mas todo desafio vai ativar em você uma expectativa. E aí É, é onde tudo começa, é na química da expectativa, onde começa o tal do friozinho na barriga. Vou colocar aqui para vocês. Então, a química aqui, ó, a alquimia do friozinho na barriga. Primeiro é a dopamina, que deixa a gente alerta, esperando o resultado, né? Esperando a gente superar aquele desafio. Dopamina e a adrenalina, que de novo também é para deixar a gente alerta e forte e preparado para ir lá e fazer o que precisa ser feito. Então, o friozinho na barriga, se a gente toda vez que sentir ele encarar que, opa, acho que vai acontecer alguma coisa. Ah, é melhor eu esperar um pouco mais. Não, gente, se toda vez que isso aparecer, a gente não vai fazer nada. Por quê? Porque todas as vezes que ocorrer um desafio, que você mesma se colocou naquele desafio, esse circuito vai ser ativado. Vai aumentar a sua atenção. O seu corpo vai ficar preparado para agir. Você vai ter um aumento de atenção, de energia e de previsão de futuro. É aí que a gente fala tanto da importância do diálogo interno gentil, porque senão, na hora que começar o negócio da previsão de futuro, vocês só vão ver desgraça. Entendeu? Se o diálogo interno não for gentil, vai ser só você não vai dar conta, vai dar tudo errado, vão falar mal de você, enfim, só vai dar isso. Mas se o seu diálogo interno estiver gentil, você vai conseguir se auto-incentivar para chegar lá, para superar, para mostrar para si mesma que, ah, olha, eu tô alerta, meu corpo está preparado, então esse é o momento. Vamos lá, vamos ver e vamos superar esse desafio. Entendem? Vai acontecer o estado de alerta. E parte do estado de alerta sempre vai puxar na mente para a previsão de cenário. Se você estiver conversando consigo mesmo de um jeito encorajador, você vai conseguir ser curiosa. E ao invés de fazer afirmações como não vai dar certo, não sou capaz, não devo continuar, você vai fazer a si mesma algumas perguntas. Essa ativação de desempenho, ela acontece com todas as pessoas que estão realizando algo importante. Então, olha só, com quem acontece isso? Antes de um atleta competir, antes de um ator, uma atriz se apresentar, antes de um grande empresário tomar uma decisão importante, todos vão sentir a mesma coisa que você sente. Na hora que você vai ter uma conversa difícil, na hora que você vai gravar um vídeo, na hora que você vai falar o preço do seu produto mais caro. Todas essas pessoas que realizam coisas importantes sentem o mesmo que você. Só que aí é isso. O corpo, ele não diferencia o que que é um perigo de uma oportunidade. Como eu disse, né? O circuito é ativado, o circuito de atenção é ativado, mas a intenção
sua, da sua consciência que é diferente. O seu corpo fisiológico vai reagir, vai te dar esse estímulo de atenção, de preparo de energia, de previsão de cenário e pode te deixar aterrorizado, como se fosse um tigre na sua frente ou como se fosse, vai, um aumento, uma promoção no trabalho, um aumento de responsabilidade. Mas você, a sua mente racional, sabe diferenciar o que é um risco real de morrer do que é uma oportunidade de crescer. Então, vamos aproveitar essa energia que o corpo já carregou ali, essa atenção, para a gente conseguir virar o jogo e transformar a ansiedade que a gente está sentindo numa oportunidade. Uma oportunidade da gente pegar toda essa energia que o corpo já tem e trabalhar com ela a nosso favor. Para isso, a gente vai ter que corrigir o erro que transforma expectativa em ansiedade. Qual que é o erro? Não é sentir frio na barriga que é o ruim. Como a gente já viu, sempre que você estiver fazendo algo importante, estiver superando um desafio, algo que realmente vai mudar a sua vida, tem um potencial bom, você vai sentir o frio na barriga, a sensação de "Ah, é agora, é agora. Será que eu sigo em frente?" Você vai sentir isso. Mas é o que nós fazemos depois da sensação que pode estar errado. Que é, lembra o negócio da previsão de cenários? Você vai ter a catastrofização, que é essa coisa de ficar pensando, ai, vai dar errado. Depois que der errado, todo mundo vai lembrar de mim desse jeito, eu vou passar vergonha. Pode ser a crise de identidade. Ai, para que que eu comecei isso? Eu nem sou capaz de sustentar isso. Ou pode ser a comparação. Outras pessoas fazem melhor do que eu. Eu não vou poder superar a concorrência. Para que que eu comecei isso? Então, depois de sentir o frio na barriga, é como eu comentei antes. Você vai ter o sensor ali em alerta e com isso a sua mente vai começar a desenhar possíveis finais. Se o seu diálogo interno for ruim, se não for um diálogo interno gentil, você vai cair em um desses três erros. O Nestor sempre fala sobre a importância do diálogo interno ser gentil. Quer comentar a respeito disso? Sim, isso é fundamental, especialmente na hora de lidar com um desafio novo, né? Eu sempre falo que tem três tipos de conversa: a conversa interna agressiva, aquela que, por que que eu não dei certo? Por que isso? Por que o outro? Que injusto? Essa é a conversa agressiva. Sim. A conversa permissiva, que é a conversa de que, ai, ninguém me ajuda, ai, ninguém olha para mim, ai, por que que a outra pessoa não prestou atenção? É quase vítima, né? E a conversa interna gentil. A conversa interna gentil, o que a gente sempre fala, é que às vezes vão vir aqueles desafios, né? Vai aparecer aquele friozinho na barriga, vai aparecer aquele desconforto emocional na hora. Mas como eu estou conversando bem com o Nestor por dentro, bora, Nestor, você vai conseguir. O feito é melhor do que o perfeito, Nestor. Vai e faz, dá seu talento, dá do seu jeito, seja genuíno. Sem máscara, Nestor. Sim, todo mundo é imperfeito, né? Então, passa por esse lado. Vou dar um ótimo exemplo aqui para vocês que me lembrou agora. Viu a primeira vez que você teve parte na reunião? Né? A primeira vez que você teve parte na reunião, deu um friozinho na barriga. Meu Deus, como vai sair? Será que eu uso esse cachecol? Será que eu uso essa roupa? Será que eu uso esse brinco? E a gente tava tremendo demais. Aí a gente veio com aquela, não, vai sair bem. O pessoal fica te falando, vai sair bem, vai sair bem. E saiu bem. Só que se a gente tem uma conversa agressiva ou permissiva, 10 pessoas vão falar que tá bem e uma delas pode brincar ou pode ser sarcástica sobre a forma como você deu a parte e você vai focar nessa uma. E outras 10 falaram que você foi excelente e você não vai dar a mínima. Você vai dar mais atenção só a uma que falou que saiu mais ou menos a parte e as outras 10 você não toma em conta. Não, Nestor, vai sair perfeito só quando as 11 pessoas falam que saiu certo. Gente, a gente nunca vai poder agradar todo mundo. Eu não vou poder agradar todo mundo, né? Então passa por esse lado.
Se eu tenho uma conversa gentil, mesmo que eu não consiga fazer um vídeo, ou mesmo que eu não consiga fazer uma parte excelente do jeito que eu imaginei, eu vou fazer, eu vou fazer meu melhor, né? Então passa por essa parte. A gente atrai cliente, a gente consegue se posicionar bem, né? Quando a gente evita a conversa agressiva, a gente evita a conversa permissiva e a gente aceita a conversa gentil. Vai dar certo, Nestor. Ah, é só uma face. A primeira vez, a sua parte vai sair mais ou menos, a segunda vai sair um pouco melhor, a terceira vai sair melhor. E se olhar com um olhar de compaixão, de certa forma, né? Que a gente está aí para se ajudar, tá certo? Então, não esqueçam disso. O medo vai estar aí. Agora, o ponto é: o medo vai me travar? O medo vai me impedir? O medo não vai me deixar avançar? Vou fazer uma vez, duas vezes, se o medo vai ser tão grande, tão grande, tão grande, que não vai deixar que eu seja eu mesma ou eu mesmo. Sim? É, uma das coisas que aconteceu comigo foi a primeira vez que eu teve que fazer uma live no Instagram. Agora faz tempo que eu não faço, né? Lá em 2022, tinha que fazer live, porque tinha pandemia e como que vai chamar cliente, né? Tinha que aparecer no Instagram. E a expectativa era muito grande do Nestor. Ah, vai entrar muita gente no Instagram, vai vir me ver falando de qualquer jeito. Será que eu vou conquistar? Será que eu vou conseguir? Tinha live que não entrava ninguém, não entrava ninguém, mas eu fazia mesmo assim. Sim, eu acabava me expondo. Mesmo que eu não vendia um monte, eu ganhava quilometragem, eu ganhava experiência, eu ganhava oportunidades de eu me ver, eu ter compaixão comigo mesmo. É tanto que hoje eu estou aqui conversando com vocês por quê? Por causa da bagagem que eu ganhei desde 2022 para cá, não é verdade? Sim. Imagina só, se eu desistia lá em 2022 só por causa do medo, eu estaria aqui com vocês hoje? Gente, seria impossível. Então, parem para pensar qual é o objetivo de cada uma de vocês. Qual é o medo que está aí impedindo? Sim, qual é a preocupação que está impedindo? Qual é a dificuldade que está aí? E parem para avaliar como, não sei, a Andrea está conversando com ela mesma, como a Josefa está conversando com ela mesma, como a Patrícia está conversando com ela mesma, a Daniele está conversando bem na frente dessa preocupação, na frente dessa ansiedade que está aí limitando para ela avançar e ela quer avançar, mas tem alguma coisa aí no meio que tá mexendo no coração? Então parem para perceber. Será que a gente está travada, parada por causa disso? Comentem para mim o que que vocês vão achando sobre essa explicação. Se ficou claro, se vocês têm perguntas, coloquem aqui no chat que a Thaís vai seguir explicando essa parte. Maravilha. Obrigada, Nestor. Importantíssimo a gente lembrar, né, de calibrar o nosso diálogo interno. Então, agora a gente vai começar a passar o método que a gente nunca passou antes para vocês. Tá, sempre novidades aqui na Foca, hein? Vocês podem passar aqui 10 anos com a gente, vai ter 10 anos de novidade. Já passou aqui um método super legal, que a gente aproveita toda essa energia, essa tensão, a atenção mental, né? Que a gente fica ali por conta do circuito que o medo, que a expectativa provoca na gente, a nosso favor. Então, quem quiser tirar print desse slide aqui, tire print, porque tá muito legal. A energia do crescimento é a mesma da ansiedade, ou seja, é aquele circuito de atenção e projeção de cenário. Crescimento e ansiedade faz tudo a mesma coisa. O que muda é a interpretação. Como a gente interpreta. Se a gente interpreta como um sinal de pare ou se a gente interpreta como um cuidado. Vá com calma, vá com cuidado, considere. Vamos enxergar desse jeito. Como é possível usar a expectativa a nosso favor? Outro slide aqui para vocês tirarem foto. Método dos 3R. Deixa eu ver se eu consigo deixar a tela inteira para que vocês possam tirar foto. Acho que eu não vou conseguir. Mas é isso, ó. O principal está na tela. Reconhecer, nomear o estado
que é o que que eu tô sentindo, onde que tá, né, essa agitação no meu corpo? É o peito que tá agitado demais? É o estômago que tá contraindo? Onde que eu tô sentindo isso? O que que eu tô pronta para fazer agora? Reconhecer, redirecionar, trocar perguntas que travam por perguntas que favorecem o crescimento. Realizar, transformar essa energia que está ali parada, que está ali contida, em uma ação pequena e concreta. Então, a gente já falou bastante sobre autorregulação. Essa coisa de reconhecer a emoção, dar nome para ela, né? Entender aquilo que eu estou sentindo a partir de como o meu corpo reage. A gente já falou bastante sobre isso. A novidade é o redirecionar. Como trocar perguntas que travam por perguntas que expandem. Então, vou trocar agora de apresentação de slide para a gente falar disso. O que fortalecemos cresce. Então, a atenção é um músculo. Onde a gente coloca o foco, é ali que a gente vai investir energia e é ali que a experiência se organiza. Essa frase é bem bacana. Nós não somos o que sentimos, nós somos o que fazemos com o que sentimos. Não somos o que sentimos. Então, de repente, a gente sente, né, o frio na barriga, a gente sente a agitação no peito, que parece que a gente vai infartar, mas isso não significa que a gente é incapaz, não significa que a gente é medroso. A gente precisa dar um significado para isso. Só significa que o nosso corpo está em alerta e que a gente quer que aquilo dê certo. É só isso que significa. Então, o que que a gente pode fazer com isso? Toda vez que a vida pede crescimento, vai haver esse alerta no corpo. Aí a gente vai ter uma interpretação antiga. Se eu tô com medo é porque algo vai dar errado. Se eu tô com medo é melhor eu adiar. É melhor eu me preparar um pouco mais. E aí eu retomo quando eu estiver melhor preparada. Ou, se eu tô com medo, é melhor eu nem pensar nisso. Vou ocupar minha mente com outra coisa porque de repente não era para ser. Essa é a leitura antiga. Qual é a nova leitura que a gente quer que vocês façam? Tô com medo. Ok, então o meu corpo está se preparando para agir. Tô com vontade de adiar, de deixar para depois. Pera, então isso significa que eu tenho que respirar, eu tenho que provavelmente escutar a advertência que esse medo está querendo me trazer aqui, e eu vou precisar fazer uma escolha, uma pequena escolha que me mantenha no caminho que eu quero seguir. Eu vou precisar encarar ao invés de fugir. Vou precisar me abrir para essa experiência ao invés de me fechar. Então, recuperar o foco começa sempre por se fazer perguntas. Quando a mente ativa aquele circuito da atenção e começa a criar finais possíveis, os cenários, então ela começa a te perguntar o que é que pode estar errado? O que é que talvez você ainda não está vendo? O risco que você pode chegar a ignorar e que isso de repente vai te custar algo grande. Como a gente disse, no caso do tigre custa a vida, no caso de aparecer na rede social e falar alguma coisa errada, vai custar a reputação. Então, quando a gente consegue encontrar o que que a gente está tentando proteger, a gente começa a se fazer perguntas para entender o quão preparados a gente está para lidar com aquela situação. A gente tira o foco do, se eu tenho medo, é melhor eu fugir, é melhor eu adiar, é melhor eu deixar para lá, e coloca o foco no, eu preciso escolher, eu preciso me direcionar a caminho daquilo que eu quero. Então a gente pode trocar a pergunta para trocar de estado interno. Olha só, um tipo de pergunta que faz a gente se fechar. Tem alguma coisa errada nisso. O que será que está errado aqui que eu não estou percebendo? Qual o tipo de pergunta que faz a gente se abrir? Olha só, se eu continuar, pode haver uma oportunidade nisso, pode ter algo de bom nisso. Como que eu faço para acessar isso que é bom? Do mesmo jeito que tem algo errado, pode ter algo errado, pode ter algo ruim, também pode ter algo certo, também pode ter algo bom. Como é que eu faço para acessar isso que é bom? A gente pode então deixar de se perguntar: poxa vida, o que teria acontecido se eu tivesse sido corajosa? Quando a gente perde uma oportunidade, né?
teria acontecido se eu tivesse chegado lá? Ao invés da gente ficar se perguntando isso, a gente pode se perguntar: poxa, eu perdi tal oportunidade, mas o que que eu posso aprender com isso? Ao invés de a gente se perguntar quando erra, ai, sou toda errada, o que será que tem errado comigo? A gente pode se perguntar: o que eu tenho de bom que eu posso usar a meu favor da próxima vez? Quando acontecem muitas coisas, né, que a gente não percebeu, a gente pode chegar a se perguntar: ai, o que mais vai dar errado agora, né? O que mais vai dar errado agora? O que mais falta para ficar pior isso daqui? A gente pode trocar isso por como eu posso ser mais presente, como eu posso ter mais atenção naquilo que eu realmente quero. E assim a gente vai, ó, fazendo perguntas que abrem a gente e que aproximam, abrem a nossa mente, a nossa disposição e que aproximam a gente daquilo que a gente quer. Quando a gente dá atenção indevida para o medo, o nosso foco é só fugir, é só se afastar daquilo que dá medo. Vocês percebem? Quando a gente começa a ouvir, né, a vozinha das dúvidas, da catastrofização, quando a gente começa a dar atenção para isso, a gente fica ali fechado, pensando no que pode dar errado. E aí, quando a gente começa, então, a dar atenção para a possibilidade de dar certo, as perguntas que a gente se faz consideram que sou capaz, realmente quero isso e posso fazer escolhas que me aproximem daquilo que eu quero. Essa parte ficou clara para vocês? Me contem se ficou clara. Se não, se tiver alguma pergunta, aproveitem para fazer aí no chat, por favor. Contem para mim se ficou claro. Vejam como a gente tira de uma visão negativa. Ai, acho que eu vou me prejudicar. Como eu posso usar esse desafio a meu favor? De que maneira isso me faz crescer? Como eu posso desfrutar daquilo que eu já tenho? Como é que isso pode me tornar uma melhor pessoa? Então a gente percebe e a gente troca a pergunta. A gente começa a fazer esse tipo de pergunta que nos aproxima daquilo que a gente quer. Vou colocar aqui um slide que traz aqui um contraste simples. E se der errado, a gente troca por qual é o primeiro passo possível. Que aí a gente tem o foco no que a gente é capaz hoje e não naquilo que a gente já fez lá atrás, naquilo que a gente já perdeu lá atrás. A gente troca a ação, a ruminação, né, essa coisa de ficar pensando no que já foi, nos arrependimentos, nos julgamentos, a gente troca isso pela ação. Qual é o primeiro passo possível? Desse jeito, a ansiedade ela cresce quando a gente fica pensando ali, a gente paralisa pensando em tudo que já falaram pra gente, em tudo que a gente já fez, em tudo que já deu errado. Isso é só terreno fértil para a ansiedade crescer. Onde é que a confiança cresce? Na ação. É quando a gente, ao invés de fugir, a gente resolve encarar, lembrando do que a gente já tem, da capacidade que a gente já adquiriu, daquilo que a gente já está aprendendo. Muitas coisas a gente vai encarar na vida não com o que aprendeu no passado, porque alguns processos são longos. Na maioria das vezes você vai lutar suas batalhas com o que você está aprendendo no dia a dia. Cada dia um aprendizado vai te tornando melhor. Quer comentar a respeito disso, Nestor? Sobre essa questão da gente não ficar esperando um grande, né? Ah, Isso. primeiro eu vou saber tudo sobre algo. A gente pode muitas vezes ir aprendendo no processo.
Isso que eu sempre falo para as pessoas com respeito a isso, né? Que às vezes, dependendo de como a gente foi criada ou no ambiente que a gente foi criado, que a gente tinha que nascer sabendo tudo, né? A gente tinha que ser perfeitinha demais, perfeitinho demais. Ai, Nestor, como você não vai saber isso? Mas se eu já não te ensinei, por que que você não retém? Por que que você não guarda? Então, às vezes, a gente sente a necessidade de saber tudo ao mesmo tempo. Justamente por causa desse tipo de cobrança que a gente já vem trazendo de lá atrás. Às vezes a gente se trata do jeito que nos ensinaram ou que nos trataram, né? E aí vem o que a Thaís estava comentando, a importância de dar um desconto para cada um de nós, né? Não até o ponto de ser permissivo demais e não até o ponto de se cobrar demais. Às vezes a gente pode ir muito nos extremos, né? Que seria realista na minha situação, para chegar a um meio termo, né? Porque o problema é quando eu me afundo demais ou quando eu me cobro demais, né? Então, qual seria o meio termo? Ah, perfeito, agora eu não sei, mas se eu não iniciar agora, eu vou iniciar quando? Se eu não testar agora, eu vou testar quando? Eu posso ir aperfeiçoando na medida que eu vou fazendo essa parte no salão, essa entrevista com minha cliente, essa conversa no YouTube, no Instagram, né? Não é verdade que a gente vai aprendendo e o ser humano chega aos 100 anos de idade e ainda continua aprendendo? Então, se você não tem paciência consigo mesma, né? Para testar, para experimentar, para conhecer, você não dá um desconto para você quando tá nervosa, quando tá ansiosa, não tem essa fala interna de que vai dar certo. Pode ser que não agora, mas pode ser que daqui a 2 dias, ou daqui a uma semana, ou daqui a um mês vai dar certo se a gente não desiste. O problema é desistir, deixar tudo pela metade, justamente por causa disso. É um sonho que eu tenho, Nestor, mas eu tenho medo. O que que é mais fácil? Desistir. Mas eu queria tanto, eu queria muito, eu estava com muita vontade, desde criança que eu tenho esse sonho, desde que eu conheço isso é que eu quero. Mas prefiro desistir, que é mais fácil, do que evoluir, do que crescer, né? Então, às vezes, a gente se cobra demais por essa questão de ser perfeita demais. Perfeita demais. Se vocês querem escrever isso, é um ponto importante. Será que eu sou perfeita demais? Ou eu quero ser perfeitinha demais? Por isso que eu me limito demais? Eu tenho muito medo de errar, muito medo do que vão falar, né? Então, parem para avaliar se tem alguma dessas coisas que tem que jogar fora. Pode ser que experiência de vida que você viveu no passado que te forçam a você ser perfeitinha demais hoje, sim? Que não te deixam avançar. Porque pode ser que ninguém tá te cobrando, pode ser que você mesma tá se cobrando, né? E a pior inimiga da sua funcionária é sua chefe. E às vezes você é sua chefe, você mesma é sua chefe, né? Então pare para ver como que você está lidando com sua melhor funcionária. Será que a gente tem paciência? Será que a gente pode ir no ritmo dela? Será que a gente vai dar um desconto para ela? Parem para avaliar e parem para ver se a gente não espera a perfeição demais de uma pessoa que é imperfeita. Né, Thaís? O que Uhum. que você acha desse ponto? Tem razão, a gente precisa realmente avaliar isso. Não vamos atingir a perfeição se preparando. Ninguém, gente, ninguém se torna um excelente nadador lendo o livro de natação. A pessoa se torna um excelente nadador nadando todos os dias, né? Aperfeiçoando os estilos de nado na água. Na água. Não é fora dela, não é fingindo que tá nadando. Tem que mergulhar, não é mesmo? Então, todas nós também. Qualquer que seja o desafio que te dá frio na barriga hoje, pode ser uma conversa. A gente está falando de bastante coisa relacionada a trabalho, porque é o que vocês trazem bastante lá no grupo, né? Mas pode ser coisa da vida mesmo. Pode ser uma conversa, pode ser algo relacionado à sua saúde física. Qualquer coisa que te dê frio na barriga, que te faça entrar em contato com essa sensação. Será que eu sou capaz?
Pense nisso. Muitas vezes você vai lutar suas batalhas com aquilo que você está construindo, com aquilo que você está aprendendo, com ingredientes que ainda não são os Premium Pro Max, que são os ingredientes básicos. Mas se você souber fazer boas escolhas, você vai conseguir provar para si mesma que você está à altura do desafio. Além disso, aqui a gente teve um comentário bem legal no chat. Ficou claro, agora é ensaiar usando as frases no espelho. Gostei. Inclusive o ensaio, gente, ele é muito indicado. E a gente, como vocês sabem, a gente está aberto, né, como terapeutas ali, para atender vocês individualmente também. Um dos nossos programas é o programa Flua. Nesse programa Flua, eu ensaio, literalmente, ensaio com vocês o que dizer, como se posicionar, o desafio que você estiver enfrentando, se não for relacionado à altura, a tigre ou a nadar, vocês podem contar comigo, que eu vou ajudar vocês a ensaiar. Agora, todo o resto que não for relacionado com morrer, eu vou ajudar vocês a ensaiar. A gente ensaia durante 90 dias. Então, a gente se prepara emocionalmente, ensaia. Eu acompanho você enquanto você está enfrentando esse desafio. Esse é o programa terapêutico Flua. Quem tiver interessado, estiver passando por algum desafio, tiver uma conversa difícil para enfrentar, já identificou problemas, já identificou situações, mas agora está na hora de ir para a prática, está na hora de ir lá, né, se mergulhar na piscina e resolver algumas coisas, desatar uns nós. Posso ser sua aliada nesse momento, literalmente ensaiando com você. Aí é só entrar em contato em particular que a gente conversa sobre o Flua. Aprender a lidar, né, com a ansiedade desse jeito que a gente está trazendo é um ato coletivo. Então, vocês estão no melhor lugar, que é a comunidade Foco, porque é um lugar onde vocês têm um ambiente de apoio. Então, olha só, as nossas vozes internas, quando a gente está sozinha, né, a gente quer que elas sejam positivas, como o Nestor trouxe, mas a gente está em estágio de aprendizado, todas nós, né? Então, às vezes, na hora que a gente está ali no banheiro, na hora que a gente está sozinha, a gente vai ficar aí dando ouvido para essas coisas. Vão me julgar, vou decepcionar alguém. E se eu não tiver altura, se eu não corresponder? Por isso, então, é legal que a gente faça essa outra pergunta prática. Quem são as três pessoas que apoiam a minha expansão? Viu que o movimento de hoje, inclusive, teve a ver com isso? Da gente comunicar a alguém, né? Algum movimento de crescimento que a gente está fazendo, por menor que seja. Assumir esse compromisso público é muito positivo. Mas aí vocês sempre tenham cuidado de comunicar o crescimento de vocês, as intenções que vocês têm, que vocês estão tentando fazer dentro desses ambientes que favorecem o crescimento, com pessoas que têm uma mente aberta para aquele assunto que vocês querem abordar. Gente que, sabe, como que a gente sabe se a pessoa tem a mente aberta? Gente, os mente aberta não sempre são os mais moderninhos. Às vezes as pessoas de mente aberta nem sabem usar um celular. Pode acontecer, entendeu? Eu conheço algumas pessoas que têm a mente aberta, mas que não sabe muita coisa moderna. Mente aberta é quando a pessoa está disposta a ouvir com respeito, quando a pessoa está disposta a enxergar com você pontos de vista além daquilo que ela conhece. Gente que tem a mente curiosa, que gosta de receber novas informações, que é receptivo. Pode ser que nem concorde com tudo que você fala, mas está disposta a te ouvir, está disposta a te ajudar a chegar a uma compreensão. Isso é mente aberta, entende? Gente que é receptivo. A gente quer se esforçar para ser esse tipo de pessoa, não é mesmo? A gente que está ali na foco, que está sempre acolhendo umas às outras, a gente quer ser assim, alguém que recebe, que acolhe, que ouve, que não julga. Então, quando a gente fala mente aberta, é isso, não é sempre os mais modernos. Às vezes você vai ver uma pessoa super moderna, mas que tem um monte de viés, um monte de caraminhola na cabeça. Aí a gente se frustra. Ah, eu achava que era tão mente aberta. Não era. Então, vocês vão observar gente que é curiosa, né? Gente que gosta de conhecer coisas e que não se acha o dono da verdade. Que reconhece que sempre há espaço para aprendizado, sempre há espaço para uma nova opinião, gente que gosta de ouvir os outros. Então, sejam cuidadosos com isso. E se você estiver começando algo muito diferentex,
Vamos imaginar que de repente, né, o seu rolê é o da tirolesa lá. Então você não vai falar com quem não gosta de tirolesa, gente. Vai falar justamente com quem nunca foi numa tirolesa sobre o assunto. É difícil. Então, com quem que você vai falar? Com quem já fez, né? Você ficou sabendo que alguém que é confiável, alguém que tem a mesma visão ali espiritual que você, a pessoa fez, ela superou aquele desafio. Então, é com essa pessoa que você vai falar. Porque essa pessoa tem alguma coisa para te ensinar que quem nunca passou por isso não tem para te falar, entendeu? Quem nunca passou por isso, no máximo, se for muito positivo, vai falar, vai com Deus. Vai falar, ó, admiro sua coragem. No máximo, a pessoa vai falar isso, se ela nunca fez. Agora, aquela pessoa que já chegou no lugar que você quer estar, essa sim tem alguma coisa para te contar. Então, sejam perspicazes na hora de compartilhar o crescimento de vocês, compartilhar as nossas intenções, os temores que a gente tem. É muito bom com quem está disposto, né, a ouvir sem julgar, que respeita, que acolhe, e principalmente com quem já fez. Na comunidade, tem muita gente que provavelmente já deu os passos que você quer dar. Então, se você tiver algum desejo, se você tem alguma vontade, algum sonho, comenta lá na Foco, de repente você encontra aliados ali. Treinando o cérebro. Então, quando algo desafia o cérebro, se a gente interpreta como ameaça, a gente vai querer fugir. Se a gente começar a adquirir esse ponto de vista de que o aprendizado pode ser gradual, de que você vai fazer perguntas agora para considerar aquilo que você já tem, aquilo que você já é, aquilo que você já construiu, aí você vai conseguir buscar a expansão. E aí, quem quiser tirar foto desse, muito legal. Coragem não é ausência do medo, é a familiaridade com o crescimento. Como eu disse, todos os que fazem coisas importantes sentem medo. Os jogadores que estavam lá na Copa estavam provavelmente morrendo de medo de decepcionar. Todo mundo que faz algo que é reconhecido por outros sente medo. Mas essa pessoa começa a se familiarizar com toda essa sensação de alerta, com toda essa energia e usa essa energia para continuar na direção daquilo que quer. Tem bem claro, eu quero isso, então eu vou continuar nessa direção, eu não vou fugir. O que é que tem aqui dentro de mim que me ajuda a chegar lá? Quais são pessoas que poderiam me ajudar a encurtar esse caminho? E permanece crescendo todos os dias um pouquinho mais. Não espera crescer para fazer, vai crescendo. A vida, gente, não pede que vocês estejam prontas, ela pede que vocês estejam dispostas. Então, fica essa provocação. Qual é o novo passo que vai te dar frio na barriga? Hein? Você vai sentir frio na barriga pelo quê? Qual é o projeto? Qual é a conversa? Qual é o próximo passo que vai fazer você sentir essa eletricidade no seu corpo e vai fazer você ter prazer de crescer? Quem quiser, conta pra gente aí. Quiser abrir o microfone para falar o que que você tá fazendo, que tá te dando friozinho na barriga. Agora é o momento, hein? Alguém quer levantar a mãozinha aí para conversar sobre o que está fazendo, que aqui tá dando friozinho na barriga atualmente? Vou colocar. Quer que eu coloque stop na gravação para não deixar ou quer A gente deixar? pode deixar um pouquinho, uns 10 minutinhos aí. Tá bom. Pode falar, Josefa. Ah, pronto. Agora foi. Então, o que tá me dando assim um grande frio na barriga, muito ultimamente, é que eu dei início a um projeto, que era fazer roupinhas infantis para vender. E aí me empolguei, mesmo morrendo de medo, e o cérebro dizendo, e se der errado? Aí eu comecei. E aí foi que a coisa não deu muito certo. Começou a dar uma frustração muito grande porque os moldes não deram certo. Até comentei compartilhei lá com a Andrea, né? Os moldes começaram a dar errado e aí veio aquela sensação de frustração e aí a mente começa a dizer não, vai dar errado, mas aí a gente começa a pensar, não é?
no primeiro desafio que a gente vai desistir, né? Aí eu retomei com calma, lembrando que às vezes as coisas não ocorrem no tempo que a gente quer, vai às vezes um pouco mais devagar, mas o importante é não desistir. Então, mesmo com medo, nos próximos dias aí eu já quero tá fazendo vídeos para mostrar as roupinhas já para dar início à venda mesmo. Muito bom! E sabe o que que eu mais gostei? Você falou, você fez o que a gente disse. Você foi atrás de quem já tá no seu rolê. Você não foi atrás de quem não sabe do que tá falando, né? Você foi atrás de quem tá Foi, fazendo. Que legal! foi. A Andrea, como ela costura também, e ela já deu início, né? O que eu admiro nessa negona aí bonita é que ela mesmo com medo já deu início. Eu falo assim, não, então eu vou também, vamos junto. Aí falei, mulher, deu errado aqui, e agora, o que que a gente faz? Ela, ai, mas. E a gente tem os mesmos moldes, né? Então, por coincidência, a gente consegue. Ó, para vocês terem noção, eu tirei uma foto e mandei para ela. Eu lembro até hoje. Falei, olha, a camisa tá quase pronta. Aí ela me manda um áudio de volta. Mas essa manga não tem alguma coisa diferente nessa manga? Ela tá franzida. Aí eu falei, gente, não tô acreditando, é verdade, eu esqueci desse detalhe. Eu falei, gente, olha só como é interessante falar com alguém. Primeiro que, como você falou, mente aberta e que torce por você. E depois que tá disposta a te ajudar. Se fosse qualquer outra pessoa, poderia ter visto meu erro, ter deixado. Mas ela não, falou assim: olha, eu acho que isso daí tem alguma coisa errada aí. Aí pronto, já fui lá, corrigi meu erro. Mas é isso, a gente tá tentando. Que legal! Parabéns, Josefa. Muito bom, hein? Gostei. Inspiração aí pra gente. É assim que a gente deve fazer mesmo. Pode falar, Patrícia, estamos te ouvindo. Aí não. A mãozinha tá levantadinha da Patrícia, mas a gente não tá ouvindo você ainda. Acho que tem que tirar abrir o som. Cadê? Era pra falar mesmo, não, Patrícia? E agora? Ô, gente, eu acho que caiu, desculpa aí. Ah, voltou! Que bom. Não, eu achei super legal a experiência da Josefa, e aí eu queria falar sobre a exposição mesmo, né? Que a exposição dá medo. E aí, essa semana, eu tava bem desanimada e comecei, voltei a postar as coisas e segui o plano que eu tinha feito e tava meio pausado. E aí eu recebi muito carinho, sabe, do pessoal, comentários positivos, e me animou. Então, às vezes, a gente pensa, né? Ai, fulano tem cabeça aberta, tem mente aberta, mas nem sempre mesmo, né? A comunidade nos ajuda a identificar algumas coisas. Então, me ajudou demais. Veio um carinho que eu não esperava, apoio, né, do pessoal, até das meninas, a Josefa também me pediu dica de uma coisa e me ajudou, então eu fiquei feliz. Oh, meu Deus! Viu que legal? Por isso que a gente tem que continuar, né? E como eu disse, lembre-se, ó, a Patrícia trouxe uma coisa interessante. Ela estava receosa de fazer, ela resolveu fazer e agora percebe a importância, o quanto quando ela faz inspira outras pessoas. Então lembre-se, toda vez que você tiver com medinho de fazer alguma coisa, é porque essa coisa importa. Já é um sinal bom. Então é um sinal, não é um sinal de pare, é um sinal de avance. Avance com tudo que recurso que você tiver, com tudo de bom que você tem para fazer aquilo dar certo. Muito bem. Vamos fazer a foto. Quem quiser sair na foto, apareça agora.